Então, estamos aqui novamente. Dessa vez eu vou falar sobre uma obra bem recente, que é aquele animezinho da Garota Baixinha. Acho que todo mundo deve ter ficado sabendo, a maioria das pessoas que consomem o semanal de algumas obras específicas e procuram muito anime de romance, devem reconhecer. Mas eu vim falar hoje sobre como é a forma de agir do protagonista principal, o Rentaro, porque ele explica coisas muito necessárias de maneira meio sutil. Para falarmos de Rentaro, primeiro temos que colocar algumas características dele em pauta. Ele é um garoto que normalmente é alto, ele usa de vestimentas tecnicamente um pouco mais agressivas, usa um cabelo descolorido que normalmente remeteria a uma pessoa meio punk, uma pessoa meio contra ali, né? E ele tem essas características, ele parece ser uma pessoa mais malvada, um pouquinho mais séria e tal, porém ele continua sendo um adolescente comum que não tem nada disso. As características dele não definem nem um pouco o que são a personalidade de Rentaro. E isso é algo muito interessante quando é uma obra que retrata justamente questões de adolescência. Eu acho tão interessante essa questão por conta que é algo a ser comentado dessa forma. É algo que é muito necessário a ser comentado numa obra de questões de jovens. E isso traz uma forma de ver diferente. A obra ela tenta te explicar como não se julga alguém, independente de classe, independente de lugar que a pessoa se encontra, roupa, altura ou algo do tipo. As pessoas elas não seguem padrões, as pessoas não tendem a só seguir um padrão específico. Claro que vai existir, mas não significa que vai ser sempre. Então não faz sentido você crucificar certos padrões como ofensivos ou preocupantes ou qualquer coisa do tipo apenas porque para você é mais comum de se notar isso ou em obras ou em falas de outras pessoas. Um exemplo disso é que o amigo do próprio Rentaro, que você não dá nada, você olha pra ele, em baixinho, é justamente o mais forte do grupo. O que mais tem força física, o que mais sabe lutar, e você não se coloca nessa questão, você não se imagina nessa questão. Vamos citar uma coisa que é mais importante aqui agora, que é a forma de agir do nosso querido Rentaro. Rentaro, por sua vez, ele é uma pessoa que tendia a não expressar. Ele tendia a se manter estático, a não fazer nada. Ele, não é à toa que até existe uma fala que ele fala pra mãe dele, que é: eu vou desistir de tudo, então. E ele realmente, praticamente, tinha desistido de tudo. Ele não tinha mais interesse em tentar se manter, tentar fazer algo novo, tentar fazer... tentar agir. Ele não queria, porque no fim, tá bom, é isso. Pra ele era... aquilo estava ótimo. E algo fez ele mudar dessa opinião. O que aconteceu? Foi o encontro com a Yaguri. E fez essa mudança. Ele percebeu que deveria agir mais a partir do momento que ele teria alguém para corresponder. Ele teria alguém para que olhasse aquilo que ele faz e ele ficasse feliz com essa admiração. Ele é um personagem que foi evoluindo, foi aprendendo a mostrar seus sentimentos com os seus próprios amigos após ele perceber que não é tão doloroso, que às vezes não é errado você querer mostrar como você é. E não é todo mundo que vai achar estranho você ser de uma forma, mesmo que pareça ser de outra. Ninguém vai te crucificar por isso. Ninguém que se importa com você vai se crucificar por isso. E o Rentaro ele mostra muito sobre isso. Se ele não tivesse agido, se ele não tivesse feito, o que seria? Se ele tivesse continuado, apenas desisto de tudo, o que aconteceria? Ele estaria lá, ok, e aí? Do que muda da vida dele, no fim das contas, né? Mas ele decidiu agir. E não é porque foi, nossa, de um dia pro outro. Não, não, não. São coisas que são graduativas. Ele percebeu que ele sentia necessidade. Ele sentia o dever.
Um bom exemplo disso é quando ele vai fazer o bolo de aniversário para Yaguri. Ele nunca tinha feito um bolo, porém a família dele é uma família de padeiros. E ele decide pedir ao pai que aprendesse a isso. Ele queria corresponder a alguma coisa. Ele se esforça nos estudos agora por conta da própria garota. Ele se esforçou na produção do bolo porque ele sabe que aquela garota gostava do bolo. Ele acabou se juntando a questões familiares e quando ele terminou, ele apenas queria fazer novamente. Ele queria continuar produzindo aquilo com o pai, produzindo aquilo ali com a mãe. E aí você me fala, ué, o que tem de mais? Justamente, ele adotou uma rotina, ele adotou alguma coisa. Ele sabia que seria pesado, ele sabia que agir demandaria muito dele. Porém, ele entendia que não agir doía mais. Ele entendia que não agir não traria quem ele quer. Ele entenderia que ficar estático não faria você aprender nada consigo mesmo. Se ele não tivesse feito aquele bolo, ele nunca saberia que ele gostava tanto de cozinhar. Se ele não tivesse estudado com a Yaguri, ele ia perceber que ele nunca teria percebido que ele não era tão ruim na matéria. Talvez desse para ele passar sem precisar ir para a nossa recuperação. São muitas coisas que, se você não agir, você nunca vai aprender. Então, na próxima vez que você quiser fazer alguma coisa, crie uma rotina. Não se obrigue a fazer, nossa, eu vou fazer tudo de uma vez. Não, você não consegue. Saiba os seus limites. Saiba que nem sempre você vai conseguir. Porém, não trate o sempre como deveria ser o convencional. Não ouse achar que as falhas devem ser o normal. Não. Porém, não a desconsidere. Então, quer algo? Faça. Tenta agir. Porque se você não agir, cara, pô, ninguém vai fazer isso por você.